Se a vida do seu filho dependesse de você fazer o dobro de dinheiro em 60 dias, você faria? Claro que faria. Gente, confiemos somente em Deus. Para todo o resto, traga-me dados. Eu não tenho ideias. Eu não sei o que fazer. É tão difícil porque eu tenho 2 filhos. Pô, ninguém aguenta mais. Nem você aguenta mais isso. A maioria de vocês vivem sozinhos. A maioria de vocês tomam decisões sozinhos. A maioria de vocês não tem com quem conversar sobre uma decisão importante ou sobre como chegar em determinado lugar. Lembre, uma decisão vai mudar tudo na sua vida. Uma decisão muda tudo. Então perceba, as dracmas todas ao longo dessa jornada, desenvolver mentalidade financeira, destravar mentalidade financeira, vimos ao longo de toda essa jornada que você vai precisar ter clareza sobre 2 coisas. Questões técnicas de como fazer mais dinheiro, ou na fonte de renda que você já tem, ou criar uma outra fonte de renda, já vimos isso, questões técnicas, né? Eu preciso de mais marketing, eu preciso aprender sobre digital, eu preciso aprender sobre oratória, eu preciso lançar um produto novo, eu preciso tirar alguns produtos que eu vendo e focar somente em um, decisões estratégicas que nós já discutimos. E as questões comportamentais, que basicamente é o quê? Medos. Medo de desagradar, medo de frustrar, medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de não pertencer, vai que eu enriqueço e deixo de pertencer à minha família. Quem sou eu para enriquecer se meu pai e minha mãe nunca enriqueceram? Se eu fizer o dobro de dinheiro, vou ter que ficar salvando as pessoas da minha família, ter que ficar salvando gente que é viciada em jogo, drogas e tudo mais. Ou se eu começar a fazer mais dinheiro, vão parar de me salvar, porque toda vez que eu me meto num problema financeiro, aparece alguém da minha família para me salvar. Quantas coisas envolvidas, né? Então sempre presta atenção nisso. Wendel, não estou fazendo dinheiro, não estou caminhando, não estou avançando. Ou o problema ele é técnico, ou o problema ele é um problema de desordem emocional, ou prisão relacional, como a gente sempre fala, né? Ou é uma questão ligada às suas emoções, ou é uma questão ligada ao relacionamento com outras pessoas. Não tem um outro lugar. E aí você tem que ter clareza sobre isso, porque clareza é poder. Fechado? Eu quero que você lembre, uma decisão vai mudar tudo na sua vida. Uma decisão muda tudo. O que isso quer dizer? Você pode dizer, mas eu tenho medo. Se você tomar uma decisão que você vai fazer mais dinheiro, isso tudo vai por terra. Se você, mas eu não sei muito bem o que fazer, toma uma decisão em relação a isso. É o que eu sempre falo, quem foi no Protagon, se você não foi no Protagon, vá no Protagon, você precisa ir no Protagon. No Protagon a gente deixa isso muito claro, que essas desculpas todas são camadas e camadas de vitimismo, agir como vítima, agir como coitado. Quando a pessoa toma uma decisão, acabou, está feito. Se fazer o dobro de dinheiro fosse a coisa mais importante da sua vida, você faria. Para manter a sua vida, você tivesse que fazer o dobro de dinheiro em 60 dias, você faria sim ou não? Comenta pra mim aqui embaixo. Se a sua vida dependesse de você fazer o dobro de dinheiro em 60 dias, você faria sim ou não? Escreve aqui embaixo. Se a vida do seu filho dependesse de você fazer o dobro de dinheiro em 60 dias, você faria? Claro que faria. Vítimas não vencem, vítimas não vencem, vítimas não vencem. É óbvio que você faria. Então pare de contar essa história triste que você conta. Ninguém vai vir te salvar, você tem que se salvar. Então uma decisão muda tudo. Com base nisso, a gente tem um ponto importante que é o primeiro ponto de reflexão hoje. Clareza é a coisa mais importante. E depois de clareza vem constância. Por que eu tô te falando clareza? Clareza é saber exatamente como eu farei o dobro de dinheiro. Clareza absoluta sobre isso. Wendel, eu não tenho essa clareza ainda. Você tem que buscar essa clareza. Você tem que ter isso anotado num papel. O que é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer? A clareza é um processo super importante. E na sequência de clareza vem a constância. E constância significa o quê? Não parar até chegar lá. O se tornar imparável tem a ver com isso. Ou seja, mudar a minha abordagem, mas eu não mudo a meta. O que significa mudar a abordagem? É mudar o approach, é mudar o jeito que você faz. Tô tentando fazer o dobro de um jeito e eu tô percebendo que não tá indo muito bem. Não desiste do dobro. Muda o jeito que você tá atacando. Muda o jeito que você tá fazendo. Muda o approach. Talvez faz um jeito diferente de vender o mesmo produto, um jeito diferente de vender o mesmo serviço. Ou então agrega um outro serviço, agrega um outro produto. Muda a forma de fazer, intensifica mais. O que falta pra maioria das pessoas é isso. Eu vejo pessoas fazendo a coisa certa, mas fazendo com pouca pressão. Fazendo sem dar pressão de fato. A pessoa, em vez de ir lá e oferecer o produto para 10 pessoas todos os dias, ao longo de 30 dias, ela oferece para 5 num dia, aí no outro dia oferece para uma, no outro dia fica sem oferecer, aí fica sem oferecer, aí depois oferece para 2. E se oferecesse para 10 pessoas por dia todos os dias, seriam 300 pessoas que receberam a oferta do produto ou serviço. Só que quando essa pessoa faz de forma frouxa, ao final do mês ela apresentou para 70 pessoas. 70 pessoas é brutalmente diferente de 300. E essa pessoa, ela acaba não fazendo com a constância devida e acaba não tendo foco nos números. E aqui eu queria falar com vocês. Números. Lembra o que eu te falei? Números. Gente, confiemos somente em Deus. Para todo o resto, traga-me dados. A gente confia só em Deus aqui. Confiamos só em Cristo. Para todo o resto, traga-me dados. Ou seja, está dando errado. O que prova que está dando errado? Cadê os números? Se a taxa de conversão é de
10%, você precisa apresentar o seu produto para 10 pessoas para que uma feche. Eu apresentei para 5. 5 é meia pessoa que fecha. Não tem como fechar com meia pessoa. Números, dados, tem que acompanhar isso. Para quantas pessoas eu mostrei, quantas vezes eu postei, chegou em quantas pessoas a mensagem, quantas pessoas chegaram no meu WhatsApp da recepção, quantas pessoas eu fiz o anúncio ou fiz ação nos stories e chegou lá no meu WhatsApp, quantas fizeram o pedido, quantas não fecharam, por que não fechou, como é que eu faço para poder mais pessoas fecharem, mas tem que olhar os números, foco nos números. Então, clareza do que eu vou fazer, clareza de números e essa constância, isso é super importante. O que eu mais vejo é gente fazendo a coisa certa, mas sem pressão, sem ter essa constância e sem acompanhar número. Não dá. Aí vira um hobby. Empresa não é hobby, negócio não é hobby. Se é um negócio, você tem que acompanhar números, tem que acompanhar dados, tem que acompanhar estatística. A gente está fazendo projeções, por exemplo, de vendas os próximos 5 meses da empresa. Tudo é baseado em números. Tudo é baseado em quantas pessoas eu vou precisar falar para que tantas pessoas estejam dentro do nosso evento, para que tantas pessoas comprem o nosso próximo produto. É tudo baseado em números. E tudo começa em quantas pessoas eu vou fazer ver a minha oferta. Quantas pessoas eu vou fazer saber que o meu produto existe. Quantas pessoas eu vou falar, hey, olha só o nosso produto aqui. Porque se eu falho nesse primeiro etapa, porque tudo é um funil, né? Se eu falho nessa primeira etapa, todo o resto vai ser muito ruim. E eu vejo que muitas pessoas são péssimas em relação a aumentar a quantidade de pessoas que ficam sabendo do teu produto ou do seu serviço. E aí é terrível. Aí por quê? Porque o problema é técnico ou porque o problema é emocional? Onde é que tá a questão? Você tem que ter clareza sobre isso. Então, esses 3 pontos eles são importantes e fazem parte dessa primeira reflexão. Agora, o próximo conceito. Além da clareza e constância, para onde vamos aqui? Além de clareza e constância, eu quero que vocês tenham essa mente mestra acontecendo na vida de vocês. Se tem algo que mudou a minha vida, foi o fato de eu ter uma mente mestra na minha vida. O conceito de mente mestra, ele foi definido por um cara chamado Napoleon Hill, que é um grande pesquisador sobre riqueza e prosperidade, que ele escreveu sobre riqueza e prosperidade há muitos anos atrás, e ele entrevistou centenas de pessoas muito ricas ao longo de quase 25, 30 anos entrevistando essas pessoas. Conversou com uma delas. E depois ele escreveu materiais e livros sobre isso. E um dos elementos que o Napoleon Hill mapeou é que as pessoas que são mais ricas, que conseguem prosperar e enriquecer, essas pessoas, elas praticam o conceito da mente mestra, que é conhecido, né? O termo em inglês que é conhecido de mastermind. O que é a mente mestra? O que é esse mastermind, né? É quando você junta um conjunto de pessoas e esse conjunto de pessoas, essas mentes, elas são complementares e elas têm o intuito de se ajudar a crescer. É como se 1 mais 1 desse 14. E não 2. É uma coisa muito louca, porque quando você junta uma mente, junta uma outra mente, junta 2 pessoas que pensam e você bota um problema aqui no meio dessas pessoas. Um problema, por exemplo, como é que eu faço para fazer o dobro? Esse é um problema que você pode levar para mente mestra, né? Como é que eu faço para fazer o dobro? Como é que eu faço para meu negócio crescer? Como é que eu faço para abrir um negócio? Como é que eu faço para meu produto chegar em tais clientes? Não importa. Quando você pega um problema, coloca no meio da mente mestra, 2, 3, 4 pessoas vão olhar com inteligências diferentes, prismas diferentes para a solução daquele problema. E isso é riquíssimo. Quem já foi no Protagon vê, eu forço vocês no Protagon, tem um momento que eu forço vocês no Protagon a fazer esse exercício de mente mestra, vocês juntam num grupo de 5, 6 pessoas, vocês começam a pensar como fazer uma empresa hipotética de inglês lá, faturar mais, né? E as ideias são incríveis, porque são mentes diferentes trazendo essas soluções. Então, o conceito aqui é que você traga esse desafio que você tem na sua vida, que é fazer o dobro de dinheiro, para dentro de uma mente mestra. E o que isso significa na prática? Significa, na prática, você ter um grupo de pessoas, que não pode ser um grupo de 50, 100, 200 pessoas, senão ninguém sabe quem é ninguém ali. Seria um grupo ali de, no máximo 10 pessoas, que você vai juntar essas pessoas num grupo de WhatsApp, por exemplo, que é super fácil de usar, todo mundo tem ali, e essas 10 pessoas que estão no grupo de WhatsApp, essas pessoas têm todas o mesmo intuito. Não tem gente lá que eu quero melhorar a minha relação com meu marido, não é isso. Eu quero melhorar a minha relação com meu filho, eu quero emagrecer 20 quilos. Não, todo mundo lá tem um único intuito: fazer mais dinheiro, prosperar, enriquecer. Porque a mente mestra, esse conceito de mastermind, são pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos intuitos, os mesmos objetivos e os mesmos desafios. Então, eles vão se ajudar nessa jornada. Então, são mentes complementares que têm foco em crescimento e essas mentes, elas querem ajudar. Primeiro, elas querem ajudar, não é ser ajudada, elas querem ajudar. E segundo, elas querem ser ajudadas. Então perceba que o conceito é você e um grupo de até 9 pessoas, com você 10, no máximo 10 pessoas ali, para que vocês se conheçam bem e se preocupem e se cuidem uns dos outros.
e vocês tenham clareza. Como é que eu posso ajudar os outros e como é que eles podem me ajudar. E dessa forma, você saber comunicar para esse grupo qual é o teu problema. Porque eu vejo muitas vezes, até quando vocês vêm fazer perguntas aqui para mim ou para Karina, né? Quando vocês vêm trazer questões, as perguntas parece que não se parou para meditar sobre isso. As perguntas precisam ser mais meditadas. Você tem que pensar mais um pouco antes de fazer a pergunta. Porque perceba, se eu tô frente a frente com alguém, eu perco uma oportunidade de fazer uma pergunta riquíssima para ter uma resposta riquíssima. Se eu faço uma pergunta pobre, minha resposta talvez vai ser pobre. Não vão conseguir me ajudar. Então perceba, vou fazer uma pergunta nesse grupinho de 9 pessoas, nessa sua espécie de mastermind aí, né? Nessa mente mestra que você vai juntar, eu já vou explicar como é que vocês vão fazer isso. E lá é importante você entender, eu não estou conseguindo fazer o dobro ou não estou conseguindo chegar em determinado lugar, determinado objetivo. Por quê? A pergunta tem que ser feita de uma forma clara para que a resposta tenha que ser feita de uma forma clara. E se você for fazer uma pergunta, quanto mais insumos você der na sua pergunta, entenda, isso é para a vida, tá? Quanto mais insumos você colocar na tua pergunta, mais fácil a pessoa entende o que você está vivendo e te dá uma resposta. É diferente você fazer uma pergunta do tipo assim, eu não estou conseguindo fazer o dobro, me ajudem. É muito vago. Quanto que é o dobro? Você já tentou fazer o quê? Você trabalha com o quê? Você está travado em relação ao quê? O que que você pensa fazer que você está com medo? O que que você já tentou que não deu certo? Quanto mais insumos você der para as pessoas, seguramente, quanto mais insumos você der, mais claro vai ser a resposta que essas pessoas vão te dar. Mais claro. Então entenda, quando alguém num grupo que eu faço parte, que a gente pratica essa mente mestra ali, né? Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp. Quando alguém vai fazer a pergunta, a pessoa já traz um relato do que ela fez, do que tentou fazer e a partir dali, o que as pessoas fariam ou poderiam ajudar? As respostas são riquíssimas. Então perceba, Napoleon Hill mapeou isso. Pessoas que são ricas, pessoas que enriquecem, mesmo antes delas serem muito ricas, elas já se juntavam em pessoas que se ajudavam e iam dando conselhos umas para as outras em relação aos elementos mais importantes na sua jornada de prosperar. Aí fica a questão. A maioria de vocês vivem sozinhos. A maioria de vocês tomam decisões sozinhos. A maioria de vocês não tem com quem conversar sobre uma decisão importante ou sobre como chegar em determinado lugar. E o que é muito louco, a gente tá aqui agora com centenas de pessoas aqui. O problema que você mais tem na sua vida, eu tenho certeza absoluta que uma pessoa aqui dentro desse lugar sabe como resolver isso. Só que você tá cercado de gente que sabe resolver o problema que você tem, o seu problema mais latente, o problema que mais tira o teu sono. Aquilo que você fala assim, meu Deus, a minha vida seria resolvida se eu resolvesse isso aqui, né? E aqui no chat, aqui embaixo, aqui, tem gente que sabe resolver isso. Só que primeiro, você não diz qual é o problema. Você não diz qual é o problema. Essa é a primeira coisa. Aí a pergunta é, por que você não fala? Quem de vocês tem, de alguma forma, um desafio emocional de pedir ajuda? Quem de vocês tem a dificuldade de falar assim, olha só, eu estou travado, eu estou lascado, eu não estou conseguindo fazer e eu queria uma ajuda, como é que eu faço? Gente, pelo amor de Deus, você não entende que isso é vaidade das vaidades, isso é só vaidade, é pura vaidade. Você acha que se você for pedir ajuda e dizer, e olha só, você não está dizendo, ai, como é difícil a minha vida, isso é vitimismo. Isso aí não dá, isso é tão 2018, né? Não dá mais, esse vitimismo não dá mais, não cabe mais, vamos lá, vamos ser sinceros, isso aí não dá mais. Agora, é diferente, olha a postura diferente. Eu não tenho ideias, eu não sei o que fazer, é tão difícil porque eu tenho 2 filhos. Ninguém aguenta mais, nem você aguenta mais isso. Que saco, nem você. Agora olha a diferença. Pessoal, olha só, de verdade, eu tô com o intuito de fazer o dobro de dinheiro, eu já fiz isso na minha vida, eu tô tentando fazer isso daqui, mas eu acho que eu tô travado nisso ou nisso, eu já fiz essas coisas, eu não sei mais o que fazer, eu tô pensando numa outra possibilidade aqui. Qual é a visão de vocês? Por onde eu deveria começar? Eu acho que eu deveria ir por... É completamente diferente. Não é alguém que tentando ser salvo. Não é a pessoa que está ali com o carro no atoleiro e estou com o carro no atoleiro. Não, é a pessoa que está ali com o machado tentando derrubar uma árvore para botar embaixo um galho, para botar embaixo do carro, tá tentando amarrar uma corda, a pessoa está tentando fazer alguma coisa. Uau! É bom viver perto de gente assim. É tenebroso viver perto de vítima, porque a vítima ela não quer resolver. A vítima ela quer o quê? Ela quer achar um salvador. Lembra do triângulo do drama? Toda relação tem alguém que está tentando salvar, alguém que está se portando como vítima para ser salvo e alguém que é o controlador, que está aqui para criticar as outras pessoas e tentar controlar a vida das outras pessoas. É uma triangulação do drama tenebrosa. Sai fora desse lugar. Então deixemos de ser vítima. E o fato de você não pedir ajuda, não dizer num grupo desse, eu estou com a dificuldade, eu tô com essa... É porque você tem um ego e uma vaidade imensa. Para você pedir ajuda é
um processo de fraqueza. Para você dizer, eu não tô dando conta, eu queria saber como é que vocês podem fazer, é um processo de vaidade, é um processo de fraqueza. E na verdade é um processo de inteligência maravilhoso, é um processo de humildade maravilhoso, um processo de desenvolvimento maravilhoso. Só que tem pessoas que estão nesses grupos e elas ou só querem ser ajudadas ou só querem ajudar. E é os dois, o grupo fica bom, quando você junta essas pessoas, é um tesão, porque você tá ali para ajudar e você tá ali para poder ser ajudado. E quanto mais você ajuda, mais o grupo vai entendendo, caramba, aqui é muito bom. E as pessoas vão se ajudando e esse é o ponto. Então eu já vi coisas maravilhosas acontecerem quando grupos como esse são formados, e não precisa ser de gente brilhante não, tá? Ah, esse grupo só vai funcionar se for de gente incrível. Não precisa. Não precisa. Pode ser gente que fatura, tem que ter um cara lá que é milionário para puxar os outros para cima. Não precisa. Pode ser um grupo de pessoas que estão no mesmo nível até. E eles estão querendo todos acessar níveis diferentes. Mas se o questionamento deles for, como é que a gente faz o dobro? O grupo começa a amparar a fazer o dobro. O grupo começa a olhar. Pô, de nós 10, 5 já estão fazendo o dobro. Quem não está fazendo o dobro ainda? Nós 5 aqui. Vamos puxar vocês para cima. Por que não está fazendo o dobro? Você trabalha com o quê? Qual que é o teu produto? Vamos lá, ótimo. Aí daqui a pouco, todos os 10 começaram a fazer o dobro. Que tesão! Aí daqui a pouco, galera, vamos entrar numa jornada agora de 6 meses pra gente fazer o dobro do dobro? Meio igual Dilma, né? Dobra o dobro da meta, bateu a meta, dobra a meta, você entende? Esse é o lugar que vocês têm que se colocar. Esse é o lugar que vocês têm que se colocar. É óbvio, tem grupos de mastermind que as pessoas pagam pra estar lá, tem grupos de mastermind que as pessoas pagam 100 mil, 200 mil por ano pra estar lá. Mas vocês podem criar um grupo de mente mestra que o intuito ser esse que vocês lá dentro têm esse intuito, ajudar e ser ajudado. Qual o foco, Wendel? Fazer o dobro. E aí vocês podem, anotem tudo isso, tá? E vocês podem fazer encontros presenciais do grupinho de vocês. Encontros presenciais. Pô, vamos almoçar junto uma vez por mês? E se vocês saem para almoçar junto, vamos tomar café? E lá começa a criar outros laços. Laços importantes. Um ponto importante aqui é vocês terem essa sinergia entre vocês. Esse sentimento de mente mestra, esse sentimento de ajudar e ser ajudado. Fechado? Esse é um ponto importante. Óbvio, eu vou fazer parte desse grupo de vocês se vocês tiverem esse comportamento dentro da comunidade do Dignos, porque eu tô lá, né? Eu tô lá. Lá você vai fazer sua pergunta, lá a Cristiane vai dizer, estou travada nisso, estou pensando nisso, e lá a gente vai te ajudar, lá a gente vai dar as respostas, lá a gente vai fazer esse processo acontecer, porque a gente tá lá dentro do mesmo grupo que vocês, fechado? Mas nada impede, na cidade de vocês, com empresários ou colegas, vocês fazerem esse processo de se juntarem lá. Inclusive, se você vai lá e pega 10, 15 pessoas, né? 15 não, muito, 10 pessoas, algumas do Dignos, outras que não são do Dignos, tá tudo bem. Porque inclusive você vai poder convidar essas pessoas para poderem fazer parte do Dignos, né? Inclusive isso vai poder acontecer. Então lá dentro do grupo do Dignos, eu tô lá. Perguntas que chegam, a gente responde, a gente pode te ajudar em relação a onde é que você esteja travado. Mas se a pergunta for uma pergunta tenebrosa, a resposta vai ser tenebrosa e aí não vai resolver nada. A pessoa chega lá e fala, estou me sentindo travada. Aí eu vou falar assim, que pena. Você espera que tipo de resposta? Faça uma pergunta decente para ter uma resposta decente, não é? Pensa como empresário, pense com a cabeça de empresário. O empresário tem clareza, o empresário vai lá e vai falar alguma coisa, ele traz o histórico, o que aconteceu, para onde está tentando ir, quais são os dados, para que com mais recurso possa vir uma resposta melhor, não é? Lembrando vocês, clareza e constância é o ponto central. Clareza e constância.